vamos ler várias passagens na Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento. Já temos considerado alguns aspectos da vinda do Senhor. Temos falado em mais detalhes sobre o arrebatamento. E notamos que o arrebatamento não é o fim do mundo. Vamos ler algumas passagens hoje que vão mostrar como será o mundo naquele tempo do arrebatamento, depois até a vinda do Senhor à terra. Vamos começar em Daniel, capítulo 7. No Velho Testamento, a profecia de Daniel, e o capítulo 7. Esse capítulo 7 de Daniel mostra 4 grandes potências que vão disputar a supremacia mundial nos últimos tempos. E a quarta, a última destes 4, sem dúvida alguma, será a mais forte. Hoje, para ganhar tempo, vamos ler apenas o que o capítulo diz a respeito desta quarta potência. Daniel capítulo 7 e o versículo 7. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que subjava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas, ou 10 chifres. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas, e eis que nesta ponta, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Agora vamos até o versículo 11. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Agora vamos mais embaixo ainda, até o versículo 17. Estes grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre e de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de metal, que devorava, fazia em pedaços e pisava a pés o que sobrava, e também das 10 pontas que tinha na cabeça, e da outra que subia, de diante da qual caíram 3, daquela ponta, digo, que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente, e cujo parecer era mais firme do que o das suas companheiras. E eu olhava, e eis que esta ponta fazia guerra contra os santos, e os vencia até que veio o ancião de dias. Versículo 23. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. E quanto às 10 pontas, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois
proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos e metade de um tempo, mas o juízo estabelecer-se-á, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim, e o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno. Todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Mais alguns versículos do Novo Testamento, Mateus capítulo 24. Há muitas passagens que vamos mencionar hoje, mas para não demorar demais na leitura, vamos escolher apenas alguns. Mateus 24, neste capítulo, os discípulos perguntaram ao Senhor dos sinais da sua vida. E ele está respondendo a partir do versículo 4. Mateus 24 e o versículo 4. E respondendo, disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 15. Quando, pois, vires que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, atenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Versículo 23. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui, ou ali, não lhe des crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Versículo 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Finalmente, Apocalipse e o capítulo 13. Apocalipse e o capítulo 13. Mais uma vez, vamos apenas escolher alguns versículos. Seria interessante ler o capítulo todo, mas vamos ler a partir do versículo 6. Aqui está falando desta que há de aparecer, versículo 6, e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Agora no versículo 13, falando da segunda besta, faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia.
E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. É só isso que vamos ler. Que Deus nos dê entendimento da sua santa palavra. Já temos mencionado que o arrebatamento não é o fim do mundo. Já houve arrebatamentos na história passada. Você lembra do caso de Enoque? Vimos dele em Gênesis capítulo 6. Aliás, 5. Gênesis, Enoque andava com Deus e foi arrebatado e foi para o céu sem morrer. O mundo continuou sem Enoque, mas ele foi levado para o céu. Mais tarde temos o caso de Elias. Elias também foi arrebatado, foi para o céu sem passar pela morte, e o mundo continuou. Qualquer dia destes haverá mais um arrebatamento, com esta diferença, que não será o arrebatamento de um indivíduo, mas sim de muitas pessoas. Todas as pessoas salvas, como já observamos, tanto mortas como vivas, todas elas serão arrebatadas, removidos deste mundo e levados ao céu. Mas, após o arrebatamento, o mundo continua. Sem dúvida alguma, aqueles que ficam aqui vão sentir o impacto do desaparecimento repentino de tantas milhares de pessoas. Provavelmente vai chocar o mundo por algum tempo, mas como está acontecendo nos dias de hoje, acontece uma coisa assustadora, aparece nos manchetes dos jornais hoje, e amanhã já começa a desaparecer e cai no esquecimento. O arrebatamento será assim. Todos nós que somos salvos seremos arrebatados, o mundo vai sentir aquele susto, mas logo se recuperará e vai continuar a sua vida. E o que eu gostaria de fazer agora é mostrar para vocês rapidamente, nestes textos bíblicos, como será o mundo naquele tempo, depois do nosso arrebatamento e até o momento da vinda do Senhor Jesus à terra, um prazo de aproximadamente 7 anos. Começando em Daniel, vemos uma série de profecias a respeito dos últimos tempos. Vemos como será o cenário político daqueles dias. Se tivéssemos lido no capítulo 2, poderíamos ver naquele capítulo uma história, uma previsão da história do mundo, desde os dias de Nabucodonosor até o arrebatamento, até a eternidade. Mas quando chegamos no capítulo 7, onde acabamos de ler alguns versículos, Deus focaliza a nossa atenção nos últimos dias. E Ele mostra no começo do capítulo 7 conflitos que vão fazer surgir no cenário político 4 blocos de nações, 4 grandes potências, disputando a supremacia mundial. A quarta destas potências
será realmente a mais forte. Nós acabamos de ler muito a respeito dela em Daniel capítulo 7. Esta potência, ou este império, é mencionado muitas vezes na Bíblia, não só em Daniel, mas também no Novo Testamento. Mas o que nós lemos em Daniel já deixa bem claro o quadro do caráter desta nação, deste império. Nós acabamos de ler que ele aparece com crueldade, despedaçando, pisando a terra. É um quadro de violência, de opressão, de uma negação total de todos os direitos humanos. Será um império tão cruel, tão opressor, que o mundo até hoje nunca viu coisa semelhante. Se você lê Daniel capítulo 7 outra vez, e também Apocalipse capítulo 13, você verá algo da crueldade, da opressão deste império que há de dominar. Será supremo, porque há de pisar o mundo inteiro, despedaçar a vontade em todo o mundo. Quando nós seremos arrebatados, logo em seguida este império vai começar a aparecer. E durante aqueles anos entre o nosso arrebatamento e a vinda do Senhor Jesus à terra, este império dominará. Eu digo império porque será realmente uma federação de 10 países. 10 nações vão se unir, formando um império só. E logo depois da sua formação, aparecerá no seu meio um homem aparentemente sem muita autoridade, sem muita importância, mas com astúcia. Ele vai subir e vai derrubar 3 líderes de 3 nações daquele grupo. E vai passar a dominar a federação toda. E aqueles 10 países serão dominados por este homem perverso. Uma vez que ele assume a liderança desta federação, ele vai se impor. Ele vai querer aparecer como se fosse Deus. Veremos isso daqui a pouco, que ele vai requerer para si a adoração dos seus súditos e exigir que todos o adorem. E será tão cruel que o mundo inteiro há de sofrer a opressão daquele governo injusto. Além de tudo isso, ele vai perseguir de uma forma todo especial o povo de Deus. Lembra como notamos ontem? Que logo depois do nosso arrebatamento, Deus vai selar 144 mil judeus e eles vão sair pregando e o Evangelho vai ser pregado no mundo inteiro. Mas veja a oposição que o Evangelho enfrentará naqueles anos. A oposição deste imperador, perverso e cruel. E ele usará toda a força do seu império, para impedir o progresso do Evangelho. Mas nós notamos ontem que apesar da oposição deste império, que dominará o mundo inteiro, aqueles servos de Deus vão evangelizar o mundo inteiro.
que nós possamos aprender algo no seu zelo e imitá-los neste dia bem mais fácil. Quanto ao cenário político, então, daquele tempo da vinda do Senhor Jesus Cristo, vemos que o mundo será dominado por este império, esta federação de 10 países, liderado por um homem perverso e cruel, que a Bíblia chama de a besta. Mas este líder político, e além disso, ele vai mandar que cada súdito naquele império receba na sua testa ou na sua mão direita um sinal. Você lembra que ontem, quando falamos daqueles 144 mil, notamos que Deus selou os seus servos na sua testa. Agora vemos o inimigo marcando os seus servos na sua testa ou na sua mão. E ele diz que naqueles dias, naquele império, ninguém poderia comprar ou vender se não tiver um número. E ele até diz que este número é 666. Então, se não tiver a marca, ou na testa, ou na mão, não poderia comprar nem vender. Veja só a situação para o povo de Deus naquele tempo. Comprar. Não poderão entrar na padaria comprar pão para o café de manhã. Nem tampouco poderiam vender o seu produto se trabalham na roça ou na cidade. Não teriam condições de sobreviver. Além disto, podemos observar algo mais a respeito da situação econômica daqueles dias. Não apenas que toda a economia será controlada pelo governo para os seus próprios interesses, mas vemos em Apocalipse capítulo 6 que aqueles dias serão dias difíceis para o povo mais pobre, para a classe operária, mas serão dias bons, muito bons para os ricos. Provavelmente dias caracterizados por alta inflação, quando os ricos ficam mais ricos, aplicando o que possuem, e os pobres ficam cada vez mais pobres, até chegar ao ponto de perecer de fome. Apocalipse capítulo 6 mostra este quadro. Politicamente, um mundo controlado por esta federação de 10 países, liderado pela besta. Economicamente, tudo controlado pela mesma besta, para o seu bem, para a prosperidade do elite, dos ricos, e para o maior sofrimento dos pobres. Mas apesar disso, haverá uma aparência de progresso no mundo. Nós acabamos de ler em Mateus 24 a respeito dos dias da vinda do Filho do Homem, e ele diz que serão semelhantes aos dias de Noé. E se tivéssemos lido em Lucas capítulo 17, teríamos visto algo mais. Em Lucas 17, o Senhor Jesus disse que os dias da sua vinda serão semelhantes aos dias de Noé e também aos dias de Ló. Ele diz que nos dias de Noé, ele via, apesar da escassez de alimentos, apesar dos apertos financeiros, a classe mais abastecida terá uma vida tão folgada que será caracterizada por comer e beber. A vida social continuará, casando e dando-se em casamentos,
tudo continua normalmente. Ele diz, será também como foi nos dias de Noé, aliás de Ló, em que eles também comiam e bebiam, bastante alegria, em que também eles compravam e vendiam, apesar das restrições do plano econômico da besta. Aqueles que têm a marca vão continuar no seu comércio, vendendo e comprando, e aparentemente haverá bastante progresso nesse sentido. E ele diz ainda, nos dias de Ló, eles plantavam e eles edificavam, construindo mais e mais casas e prédios, e aparentemente o plano econômico da besta estará dando certo, plantando, edificando, comprando, vendendo, comendo, bebendo, aparentemente tudo indo bem, mas tapando os ouvidos aos gritos desesperados da classe que estava morrendo de fome, mas os protegidos da besta realmente passando muito bem neste sentido. Mas não devemos esquecer um detalhe importante. Há mais um aspecto da vida na Terra naqueles dias que realmente surpreende e se destaca nos comentários bíblicos. É o aspecto religioso. Você poderia pensar que num império destas, onde o líder, a besta, se colocava em oposição a Deus, como acabamos de ler, blasfemando contra Deus e dizendo que Ele próprio é Deus, que a vida religiosa desapareceria. Mas não é assim. Muito pelo contrário. Naqueles dias da grande tribulação, no império da besta, haverá muita religião, mas uma religião em oposição a Deus, uma religião instigada e apoiada por Satanás. Em primeiro lugar, vemos o chefe político, a besta, querendo ser Deus, recebendo a adoração de todo o seu império, como Nabucodonosor no Velho Testamento, que fez aquela imagem e colocou na planície e mandou o império inteiro se prostrar para adorar a sua imagem, e quem não adorasse seria lançado na fornalha de fogo. Assim fará a besta, porque quem recusar adorar a sua imagem e prestar à besta adoração será morto. Além disto, o Senhor Jesus Cristo avisou que haveria naqueles dias falsos profetas e falsos que fariam tão grandes sinais e prodígios que, se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Ele diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2 que esta besta, ele vai aparecer vindo da parte de Satanás com sinais e prodígios e maravilhas. Apocalipse capítulo 3 especifica entre esses sinais e maravilhas curas maravilhosas. A própria besta estava à morte e aparentemente ressuscita, milagrosamente curado por este grande curador. E a religião daqueles dias será caracterizada por sinais, prodígios e maravilhas. Não apenas grandes sinais, não apenas grandes milagres, mas grandes personagens também, falsos cristos,
Pessoas aparecendo dizendo ser o Cristo. Falsos profetas, operando milagres. E o povo, enganado por estes supostos milagres, correram atrás destes grandes líderes que, por sua vez, levaram todos atrás da besta, o seu grande líder. Juntando tudo isso, então, temos um quadro da vida no mundo nos dias da vinda do Senhor Jesus Cristo. Politicamente, o mundo dominado por um império cruel, poderoso, perverso, que há de pisar e despedaçar todos que se opõem à sua autoridade, que há de perseguir os santos do Senhor, controlar a economia do mundo inteiro, não apenas de um país, mas do mundo inteiro. E apesar disto, os seus protegidos vão aparentemente prosperar comercialmente e a vida social vai continuar alegre e divertida. E haverá tanta religião, tantos milagres, tantos prodígios, e tudo isto junto, em oposição a Deus, em oposição ao Evangelho verdadeiro, em oposição aos servos do Senhor. Descrevendo aqueles dias desta forma, eu creio que todos nós podemos perceber que essas condições já começam a aparecer. Coisas estranhas acontecem com uma rapidez incrível no cenário político nesses dias em que nós vivemos. É só pensar no ano que passou e no que aconteceu na Rússia e em outros lugares do mundo, entender que em prazo de pouco tempo as coisas mais surpreendentes poderão acontecer. E se você observar atentamente estas coisas, poderá perceber o mundo se ajeitando para a formação daquilo que Deus está predizendo. Mas especialmente no aspecto religioso, aquilo que há de caracterizar o mundo nos dias da vinda do Senhor Jesus já está lançando a sua sombra sobre o mundo de hoje. Veja, por exemplo, o aspecto religioso. Nesses últimos anos, o que caracteriza a religião é exatamente os sinais, milagres e prodígios. Se um aparecer dizendo ser o Cristo, ou dizendo ser um profeta, usando qualquer outro título e prometendo curar os enfermos, mandando trazer os enfermos e prometendo dar vista aos cegos, recuperar os doentes e assim por diante, o povo corre atrás. E o dinheiro cai na mão dele e ele torna-se uma grande personagem. E isto tem acontecido nestes últimos anos. Não vamos precisar citar nomes, são tantos que não poderíamos citar a todos, mas em toda parte no Brasil e no mundo inteiro estão aparecendo estes homens que enganam o povo, prometendo milagres, prometendo sinais,
fazendo de conta que estão operando grandes prodígios, e o povo engole a mentira, cai na armadilha e visa uma coisa só: impedir o progresso do Evangelho verdadeiro. Fazer com que milhares e milhares de pessoas pensem que já encontraram Cristo, que já têm o Espírito Santo, quando na realidade estão sendo iludidas pela astúcia de Satanás. São pessoas sinceras, mas iludidas. São pessoas boas e sinceras que estão sendo enganadas por estes supostos profetas. E isto vai continuar. Isto vai multiplicar. E à medida que nós nos aproximamos da vinda de Cristo, podemos esperar que aparecerão mais e mais destes grandes pregadores, curando as multidões e levando o seu dinheiro. Jesus Cristo disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque farão tão grandes sinais, que se fosse possível, enganariam os próprios escolhidos. Mas ele disse: se vos disser Cristo está ali, não vai atrás. Ele está aqui, não acrediteis. Jesus Cristo disse: não acrediteis, porque quando ele vier, será como um relâmpago que ilumina o céu inteiro. Quando ele vier à terra, todo olho o verá. Não será uma coisa oculta. O relógio está indicando que deveríamos parar aqui. Mas deixe-me resumir. Durante estes poucos dias, temos notado na Bíblia que há promessas desde o livro de Gênesis a respeito da vinda de Cristo. Falando de duas vindas. A primeira já aconteceu há quase 2000 anos. A segunda vai acontecer ainda. Esta segunda vinda acontecerá em duas fases. Primeiramente, o Senhor descerá do céu para arrebatar os seus. Todos que pertencem a Ele vão subir ao seu encontro lá nos ares. E ficaremos lá com Ele durante mais ou menos 7 anos. Durante aqueles 7 anos, quando nós estaremos lá, este mundo continua, como já temos visto hoje, dominado pelo império da besta, uma federação de 10 países, que hão de oprimir cruelmente o mundo inteiro, que hão de perseguir aqueles que Deus vai selar e enviar para pregar, que há de controlar toda a economia do mundo, causando grande sofrimento para a maioria, causando grandes riquezas para a privilegiada. E naqueles dias, naqueles 7 anos, com tudo isto, haverá uma religião em todo o mundo, caracterizada por milagres, pelo sobrenatural, enganando as massas da humanidade. Mas repentinamente, no momento já marcado por Deus, o Senhor descerá à terra, há de destruir
cabeça e o seu império há de julgar as nações aqui neste mundo e estabelecer aqui o seu reino. E sobre este mundo, o nosso Senhor Jesus Cristo reinará durante 1000 anos. 1000 anos de prosperidade, 1000 anos de paz que o mundo até agora nunca conheceu. E nós reinaremos com Ele. Terminados os 1000 anos, Satanás, que ficou preso no abismo durante os 1000 anos, ficará solto mais uma vez. Sairá para enganar as nações, reunirá um exército numeroso para pelejar contra o Senhor, mas será definitivamente derrotado, lançado no lago de fogo, com todos que o seguem. E assim entraremos no estado eterno, onde haverá um novo céu e uma nova terra, onde todo sinal do pecado será eliminado, onde Deus será tudo em todos, e nós estaremos com Ele eternamente, na felicidade e na perfeição da presença do nosso Deus. Vamos encerrar por aqui. Depois de um intervalo, haverá oportunidade para as perguntas. Como já foi avisado, a caixinha está aqui na frente. Tendo uma pergunta, escreva, coloca na caixinha e será respondida logo depois do intervalo. Vamos encerrar esta parte com oração.